Eu tive a oportunidade, o prazer de conversar com duas pessoas hoje. Uma do Brasil, Rubinei, e o outro, Peter, da Índia. Que eu achei interessante. Ambos frustrados com o sistema econômico. E tem aquele negócio que o que está acontecendo hoje em dia é que muita gente acha que a gente não tem escolha, né? Peter, por exemplo, ele até falou que não faz diferença, que é tudo a mesma coisa e que é a mesma coisa que escolher entre Coca-Cola e Pepsi. E o Rubinei também falou, é tudo igual, não tem um político que possa nos ajudar. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, muitas pessoas viram e falam assim, ambos partidos são igual, é tudo a mesma coisa, nada vai mudar. E isso é exatamente o que a elite quer. E o porquê? Porque o problema não é a política, o problema é o sistema. O sistema pelo qual a elite praticamente comprou. Foi comprada pela elite. E eles querem que a gente pense justamente assim, que não tem como mudar esse sistema, que eles compraram tudo e que a única opção sua é de ser submisso, ser escravo, continue trabalhando, continue nos ajudando a ficar cada vez mais ricos, porque nada vai mudar. Então a gente sempre pensa que o que a gente tem que fazer é mudar a política. E o problema não é a política, o problema é o sistema. O sistema pelo qual os oligarcas, simplesmente implementaram. Eles fizeram isso justamente para chegar a esse ponto de achar que a gente não tem escolha. A única maneira que a gente tem que fazer é aceitar as coisas como elas estão. Então eu continuo, eu sempre falo que a única maneira da gente mudar o mundo é mudar o sistema, é forçar o sistema a ser mudado. Então uma das coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que aprender de onde que isso veio. E ontem eu tive a oportunidade de assistir um vídeo bem curto. Foi o professor Richard Wolff que postou esse vídeo na Facebook. O nome do professor é professor Vivek. E eu achei interessante, ele dá mais ou menos um resumo sobre a história do capitalismo. Então eu vou ler mais ou menos, espero, porque está tudo rabiscado, então eu vou tentar ler como dá. O capitalismo é um sistema econômico, é uma maneira de organizar a produção de bens e serviços. Até a seção do capitalismo, a ideia de que haverá um grupo de pessoas que são totalmente destituídos, que não conseguem encontrar nenhuma forma de trabalho, a não ser pedindo para trabalhar para outra pessoa. Isso realmente não existia. Na maior parte da história humana, quando você acordava, estava em volta da terra a qual você tinha acesso, para a qual você tinha direitos, sobre os quais você produzia seus próprios bens. O que você plantava ou caçava era compartilhado igualmente. Não havia propriedade privada, nem de terra, nem de nada assim. Isso durou dezenas de milhares de anos. Então se instala a agricultura. A agricultura naquela época começou sem hierarquia, sem muita hierarquia. E isso durou alguns milhares de anos. Então a ascensão das classes surgiu. Isso começou na Grécia Antiga, a Roma Antiga. Alguns grupos de pessoas que fazem todo o trabalho e outras que vivem do trabalho das pessoas. A principal maneira pela qual a elite subsistia em Roma era nas costas dos escravos. Então isso se transforma no que hoje conhecemos como feudalismo. Tentando entender o que eu descrevi, tá difícil. O feudalismo é uma sociedade em que você tem semi-escravidão e o excesso de apropriação. Enquanto os camponeses, estivessem dispostos a pagar aluguel no feudalismo, você não poderia expulsá-lo. Basicamente, para o capitalismo se desenvolver, o que você precisava
era uma mudança de controle sobre a terra para um sistema no qual um grupo reivindicia direitos exclusivos. Isso aconteceu nos anos 1500, principalmente na Inglaterra. Houve essencialmente uma luta entre os camponeses e os latifundiários. E nessa luta os senhores de terra disseram que nós vamos ter o direito de reivindicar algum aluguel na terra, estamos assumindo tudo, e essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso se espalhou de duas maneiras. Isso aconteceu de duas maneiras. Uma delas foi através do cano das armas. A Inglaterra tornou-se uma potência colonial e espalhou pelo resto do mundo, lentamente. E certamente eles criaram mercados em todos os lugares que foram e fizeram esses mercados. Agora, mais e mais centrais para a vida das pessoas. E a segunda maneira que isso se espalhou foi a elite. Dentro de agora nem eu estou entendendo o que eu escrevi. Em vários países viram que essa ilha pequena que se chamava Inglaterra se tornou uma potência entre 1600 e 1800. Na Terra, ok. Países como a Espanha e França viram que isso estava acontecendo e eles ficaram contra a Inglaterra. Então eles entenderam que a única maneira de sobreviver seria fazer o mesmo que a Inglaterra fez. E aí está o capitalismo. Né? Portanto, o capitalismo é apenas uma maneira de organizar a sociedade humana. Isso é basicamente um resumo do que como isso tudo aconteceu e por que nós estamos na situação que estamos hoje em dia. É um pequeno grupo de pessoas que se deu o poder de fazer o que elas queriam fazer. Então, o que a gente tem que fazer, a única maneira que... Eu adoro o Richard Wolff, e ele sempre fala isso, e eu concordo. Uma das únicas maneiras da gente mudar e quebrar esse sistema é se nós começarmos a implementar cooperativas, apoiar cooperativas. Minha eletricidade, eu sou dona da minha eletricidade, eu pago e no final do ano eles me dão um retorno nisso. Eu tento comprar, se eu vejo alguns produtos que são co-op, eu compro. Eu estou apoiando mais cooperativas. Se muitas pessoas ainda não tiveram oportunidade de aprender sobre Mondragon, é na Espanha. Gera em torno de 4 bilhões de euros, ou posso estar enganado, talvez dólares por ano. Tudo é co-op lá. Então, isso significa praticamente que você não somente é funcionário da empresa, você também é dono dela. Todos que trabalham são donos da empresa. Não tem como vender, não tem como meter acionistas e eles falaram, agora a gente quer isso. Você, não, aqui não rola isso. Nós somos donos dessa empresa. Quem controla o que acontece dentro dessa empresa são os trabalhadores, são as famílias dos trabalhadores. Então, a única maneira da gente sair desse buraco que a gente está agora nesse momento é fazer isso. E muitas pessoas também que nem falam, né, sobre líderes. Líderes seguem uma ideologia. Se a gente for ver, por exemplo, Bolsonaro, ele está seguindo a ideologia da direita. Talvez é por isso que muitos gostam dele, porque ele segue exatamente o que eles acreditam que dá certo, o que nunca deu. Que é exatamente isso. É o que todo mundo xinga e detesta. Essa é a ideologia da direita, que eu acabei de ler. Que todo mundo está com raiva dela, incluindo quem apoia a direita. Tá? Essa é a ideologia que ele segue.
Porque há pessoas que acreditam que isso tá certo. Os que estão xingando isso até não poder mais, porque eles não estão vendo que o problema é isso. É o que foi implementado já tem vários e vários e vários anos. E justamente isso, esse sistema que eles não gostam, mas eles acreditam que dá certo, é exatamente o que ele está seguindo. A ideologia deles. A gente não segue um líder. É o líder que segue a ideologia. Então, é aquele negócio, a gente... Por isso é que é importante. Eu acho que é por isso justamente que a elite não gosta que as pessoas tenham uma base, um conhecimento do que está acontecendo hoje em dia. Porque isso significa que quanto mais conhecimento as pessoas têm, menos poder eles vão conseguir obter. Por isso é que é importante, e é o que eu continuo falando e eu não vou parar de falar, é a mídia. A mídia, que a função da mídia é justamente essa, informar. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Se até a elite controla a mídia, como é que a gente vai se educar? Ainda bem que nós temos internet. E até na internet eles estão tentando influenciar a crença deles, a doença deles, eu vou dizer, tá? E a gente não pode permitir isso. Nós temos ferramentas que a gente pode lutar contra isso. Mas em ordem para a gente mudar tudo, a gente não tem que mudar a política, a gente tem que mudar o sistema. E a gente tem que se dar conta disso, que não há nada errado na política para eles, porque a política está dando certo para a elite. O que a gente tem que mudar é esse sistema. E a gente tem que manter isso na mente, entenderam? E vou ficando por aqui, que eu acho que eu já falei mais do que eu estava contando em falar. Eu desejo a todos um bom fim de semana e até mais. Tchau.